pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho trazer aqui as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Bom, esse vídeo aqui, ele era para ter saído na última quinta de agosto, mas não tem problema algum, a gente vai deixar ele agora. Nós vamos falar sobre Sonho de uma Noite de Verão, continuando o nosso projeto dos leitores de Shakespeare. Mais uma comédia do Shakespeare. Essa aqui é muito divertida. É uma peça que fala sobre o amor, sobre os obstáculos para que esse amor possa acontecer. Então nós vamos fazer aqui uma pequena análise sobre o que é essa peça e o que ela fala, como ela é divertida. Se você gosta do tipo de humor, tipo Chapolin Colorado, Trapalhões, ou até mesmo aquela primeira peça que nós vemos, a Comédia dos Erros, aqui vocês vão se divertir bastante, que é mais uma peça em que a gente já sabe que o final, por ser comédia, vai dar tudo certo, mas que tem cada situação que acontece aqui que é muito divertido de acompanhar. Tem até um ponto que a gente pode falar dessa peça, porque inicialmente a gente sempre vê falar muito da questão da Itália nas peças do Shakespeare e também de outros lugares. Aqui já é diferente, ela se passa mesmo em Atenas. E também tem uma outra questão que a gente precisa pontuar, é que essa peça aqui, naturalmente, ela não é muito baseada em outras obras que o Shakespeare tinha conhecimento. Mais ou menos ali de algumas outras peças, mas essa aqui a gente pode dizer que ela é praticamente uma autoria do próprio autor. Então, essa aqui já é uma peça um pouco mais da própria história que ele mesmo criou. Vamos ao enredo da peça. Aqui a gente vê uma guerra que acontece e depois dela, naturalmente, nessa questão de espólios, a gente vê o Teseu trazendo a Hipólita consigo. Só que não se sabe motivos e causas e razões, aliás, nós estamos falando do amor, não é mesmo? E o amor tem uns detalhezinhos meio suspeitos, por assim dizer. Então eles decidem se casar. E esse casamento vai acontecer em 4 dias. Que casamento rápido, né? Não convenhamos. Só que tem um grupo de artesãos ali que vai fazer uma grande peça para que possa comemorar essas bodas desse casal aí tão icônico, tão conhecido, porque ela é a rainha das Amazonas e ele o duque de Atenas. Então imagina como vai ser suntuoso, como vai ser luxuoso esse casamento. E nada mais do que uma peça muito interessante, muito hilariante para a época que eles vão fazer aqui, vão ensinar aqui nesse casamento. Muito parecida ali com essas prerrogativas do que é a peça de Romeu e Julieta, do Shakespeare, claro. Então vemos como essa peça vai se rolar dentro dessa história. Só que aqui ainda tem um outro detalhe. A gente tem aqui uma outra questão acontecendo dentro dessa peça. A gente tem o Egeu, que tem a sua filha, que é a Herme. Ela está prometida em casamento para um fidalgo chamado Demétrio. E ela não está nada feliz com a situação desse casamento. Ela ama um outro fidalgo, que é o Lissandro, que é completamente apaixonado por ela. E o Lissandro é noivo de uma outra moça chamada Helena, que é apaixonada pelo Demétrio. Era só trocar isso, gente, não precisava nem de mais nada. Só que o Egeu já prometeu pro Demétrio que ele vai se casar com a Helena. Na época, as leis de Atenas elas eram o seguinte:
As filhas são completamente submissas aos pais que vão determinar o destino delas. Você tem duas saídas, minha gata. Ou você vai de arrasta ou você vai para um convento. Você escolhe aí. E ela não tá nada feliz com isso. Aliás, eles decidem então ter aquele plano mirabolante de fugirem para uma floresta ali próximo. E ali tem umas fadas, ali tem umas questões ali. É uma floresta mágica, digamos assim. Aí veja a situação. A Hermíone pensando que esse negócio vai dar certo, que vai dar bom, ela acaba contando para Helena. A Helena vai e pensa assim, olha, quem sabe Demétrio começa a gostar de mim? Então eu vou pegar e vou contar para ele essa história. Ele fica tiririca da vida e resolve ir atrás dos noivos para descobrir o que está acontecendo e tentar tirar a satisfação deles. Nessa floresta, essa floresta mágica, tem o rei e a rainha das fadas, veja bem. E esse casal hilário é o Oberon e a Titânia. Eles vivem em pé de guerra. Parece que a gente nunca viu isso na vida, não é mesmo? E agora, a nova briga do casal é o seguinte. A Titânia tinha uma serva que pediu que ela cuidasse do seu filhinho. Ela acaba crescendo e ela então opta por cuidar dele como um filho, digamos assim. O Oberon não quer, ele não, filha, eu quero ele aqui pro meu sexo dele aí. E ela não quer, então mais uma briga que tá rolando esse casal aqui. E aí o Oberon tem uma ideia que a gente pensa, tá, né? Ele acaba pedindo ali um servozinho ali que ele tem, que é o Puck. Tem uma planta, uma flor específica que tem tipo um mel, uma seiva dela, que quando você pinga nos olhos de uma pessoa, ela adormece. E quando ela acorda, ela se apaixona pela primeira pessoa que ela vê. Se isso acontecer, dentro de um certo plano, ela nem vai lembrar desse servo e então ele consegue pegar ele para ele. Imagina a confusão que vai dar agora. Eu vou parar por aqui nessa sinopse, porque tem altas confusões que vão acontecer com relação a essa história. É divertidíssimo, cara. Eu ri horrores, eu dei gargalhada dessa história. Ela é muito engraçada. E eu falo que ela meio que lembrou até um pouquinho da Comédia dos Erros, mas eu falo que aqui, assim, ela tem umas pitadas a mais de comédia, porque tem umas situações ali que você olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Nem preciso dizer para vocês que eu gostei muito da peça. Eu vou dizer que essa também é uma das peças do Shakespeare que eu gostei, tá? É mais uma comédia, então não tem muito o que acrescentar. É super divertido, eu só quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês já viram essa peça, se por um acaso você teve a oportunidade de poder vê-la ser encenada no YouTube, que mesmo a gente consegue ver essa peça ser encenada. Outro ponto que a gente tem que pensar aqui nessa peça que é o seguinte: no tempo em que Shakespeare acaba escrevendo essa peça, teve um período de hiatos dos teatros da época, que eles ficaram fechados por causa da peste bubônica que estava assolando a Europa nesse período. E aí o que aconteceu? O Shakespeare deixou de produzir. Então essa seria, digamos, a primeira peça depois desse período em que os teatros ficaram fechados para evitar, né, que a peste acabasse alastrando-se ainda mais e vitimando muito mais pessoas. Pressupõe que na Europa morreu muita gente nesse período. E aí eles, na reabertura dos teatros, ocorre a construção dessa peça aqui. Então nós já vamos deixar o nosso encontro marcado para o mês de setembro. Se der tudo certo, no finalzinho do mês,
nós vamos falar sobre Rei João aqui no canal. E aí a gente vai mudando um pouquinho a programação, mas em breve vai dar tudo certinho. Vou verificar lá na playlist o que eu já li, o que eu não li ainda, e nós vamos deixar ela mais ou menos tudo programado para que dê tudo certo. No final de setembro a gente fala sobre essa história. Então é isso, é um vídeo mais curto mesmo, eu quero só mesmo dar as minhas impressões com relação a essa leitura, e eu desde já agradeço a todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado mesmo, de coração, para você que está nos acompanhando. E dê as suas sugestões, gente. O que vocês estão achando das leituras? Eu tenho visto que não tem tido muitas visualizações, mas é isso mesmo. Shakespeare não é uma coisa tão simples de ler, mas tem muita coisa bacana. E muito do que a gente consome hoje em dia de conteúdo, principalmente da cultura pop, tem a ver com as peças de Shakespeare. Então, perca a oportunidade, se dê esse presente de acompanhar as nossas leituras. E é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês que estão conosco. E nos vemos na próxima. Um grande abraço e até mais.